Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior. Dá aquela chegada no meu Instagram, no meu site e no site das empresas apoiadoras deste canal, Portsar, Sigma, Canon do Brasil. Lembrando que a Portsar tem cupom de desconto para você que é seguidor aqui do canal. Sua primeira compra na Portsar, seja no site ou pessoalmente lá na loja, com o cupom AV112018, você tem desconto. Os links para todas as empresas apoiadoras do canal, para o Instagram, para tudo isso, está tudo aqui na descrição deste vídeo. Vamos para o assunto de hoje, que é o problema das pessoas com o tamanho das coisas. Eu sei que é meio trocadilho o título desse texto, mas era inevitável. Os fotógrafos têm um problema com o tamanho, fotógrafas também têm um problema com o tamanho, que é o seguinte: se a câmera é grande, aqui a gente tem uma 6D Mark II, que é uma câmera full frame, então ela tem um tamanho. Se a câmera é grande, a gente reclama que ela fica pesada, que ela fica desconfortável para levar nas férias, num passeio. E aí você fala, vou deixar minha câmera em casa, vou sair com os amigos, não vou levar a câmera, é um trambolho. A gente reclama. Aí a câmera é pequena, você compra lá uma Sony A6500, uma Fuji X-T20, câmeras pequenininhas, uma Canon EOS M50, que tem um review aqui no canal inclusive, bem pequenininha. Poxa, mas aí o cliente não leva a sério, câmera pequena parece de brinquedo, a ergonomia não é boa porque não tem espaço para os botões, eu ponho minha mão lá, eu esbarro em tudo. A gente reclama do tamanho do equipamento se ele é pequeno, a gente reclama do tamanho do equipamento se ele é grande. Aí, tá bom, vamos falar do tamanho do sensor. Eu quero full frame. Full frame é o que há. Full frame, eu tenho uns vídeos sobre full frame aqui no canal, vale vocês darem uma olhada, porque a gente tem gravado aqui com 80D, por exemplo, e dá para trabalhar com câmeras não full frame profissionalmente em inúmeras situações. Mas vamos lá, é essa história. Poxa, eu quero um sensor full frame, que é grande. Bacana, aí a câmera fica grande, eu reclamo do tamanho. Aí, não, então eu quero uma câmera menor, vou comprar uma micro 4/3. Poxa, mas ela não é full frame, de novo o tamanho. Essa história toda, sabe? A full frame permite o ISO lá na estratosfera, o ISO a 25.000, não sei o que, a PSC, a micro 4/3 não permite esse ISO. Mas a câmera virou um trambolho, eu não posso usar nas minhas férias. Problemas do tamanho, né? Vamos falar um pouco, porque isso vira um looping infinito, tá? Sempre você vai reclamar de algo, eu também sempre reclamo de alguma coisa, aliás eu reclamo de um monte de coisa, mas vamos considerar uns pontos. Primeiro, ergonomia é importante, que ergonomia tem aspectos objetivos e outros subjetivos. Tem coisas que valem para todos e tem coisas que são de gosto, de preferência. Mas ergonomia, profissionalmente, é um fator importante. Então, se eu tenho uma câmera, eu ponho a minha mão atrás e eu não aperto nenhum botão porque a minha mão não está tampando nenhum botão, é um fator ergonômico importante, ou seja, eu não vou acidentalmente apertar um comando quando eu não posso fazer isso porque eu estou no exercício da profissão e esses acidentes não devem acontecer. Então, profissionalmente, a ergonomia é importante. E para a ergonomia ser mais caprichada, o equipamento acaba tendo que crescer um pouco para ter espaço para os botões, espaço para sua mão e assim por diante. Com isso, o equipamento profissional tende a ser um pouco maior. A ergonomia é importante para sua câmera de férias, passeio, hobby? Não, a ergonomia não é importante para sua câmera de passeio, férias, hobby, porque você vai ficar menos tempo fotografando, você vai utilizar o seu equipamento menos vezes, você não tem problema de, eu vou esbarrar aqui a almofadinha da mão num botão, porque você se resolve com aquilo, põe a mão em outra posição, faz seu clique, enfia a câmera na bolsa e continua o seu passeio. Então a ergonomia é bem menos importante ou totalmente desimportante num equipamento de hobby e férias. Assim a câmera de hobby e férias pode ser menor. Cliente se importa com o tamanho? Cliente verdadeiramente se importa com o tamanho? Porque uma coisa que eu já vi é assim, o pessoal falava, bom, quando usa uma câmera muito pequenininha, uma mirrorless assim, a PSC ou uma mirrorless micro 4/3, ela fica tão pequenininha que o cliente não leva a sério. O cliente acha que eu sou pouco profissional por usar uma câmera pequena. Eu não posso dizer que sim nem que não,
Na minha experiência nunca aconteceu. Eu atendi clientes profissionalmente com câmeras mirrorless muito pequenas e nunca nenhum cliente mencionou nada, não supôs nada, não questionou nada. Mas eu recebi relatos de fotógrafos, sejam alunos meus ou seguidores aqui deste canal, que relataram que tiveram alguma saia justa com o cliente porque o cliente falou: sua câmera parece de brinquedo, de alguma forma dando essa impressão de que o equipamento pequeno não estava sendo levado a sério. Então, queria um equipamento maior. Se isso acontece, e é possível que aconteça, não adianta a gente entrar naquela loucura de que você, fotógrafo, vai educar os clientes. Não é por aí. Se o cliente tem essa impressão e ficar com uma imagem negativa do seu trabalho por conta de um detalhe desse, que é besteira, a gente sabe que é besteira, mas se acontecer, é muito difícil você quebrar isso só explicando com tecnicismos para o seu cliente. Ele não é fotógrafo, não tem obrigação de entender. Dessa forma, o equipamento um pouquinho maior chama um pouco a atenção, destaca um pouco visualmente e pode não sofrer esse tipo de preconceito. Full frame é um negócio importante? Vamos lá. No sentido do exercício profissional da fotografia, às vezes o full frame é importante, porque a única coisa realmente consistente em favor do full frame é o desempenho de ISO. E não é todo o full frame, tá? Porque o que acontece é assim, pega uma câmera como a gente está aí com a 80D gravando o vídeo. Ela é uma APS-C de 24 megapixels. E aí você pega a 6D Mark II que está aqui, que é uma full frame de 26 megapixels. Ou para a conta ficar igual, pega a Nikon D750 ou a Sony A7 III, que são câmeras full frame de 24 megapixels. Se ela tem a mesma contagem de pixels, mas numa área bem maior do sensor full frame, pixels maiores têm maior capacidade de retenção de luz, de energia luminosa para se transformar em imagem. Assim sendo, é por isso que elas conseguem ir mais longe no ISO. O que não é sempre verdade se você começa a encolher os pixels a um ponto e por ganhar resolução, que aí ele passa a ter pixels do mesmo tamanho de uma câmera APS-C. Então se a gente pega essas câmeras que têm 50, 45, 50 megapixels, elas têm já pixels tão pequenos que ela tem um desempenho de ISO parecido com uma câmera APS-C. Então vale a lógica do full frame é melhor em termos de ISO se a gente está falando de mesmos volumes de pixels, mesmas contagens de pixels, mesma resolução ou próxima. Lógico que, por exemplo, a EOS R, a EOS 5D Mark IV são câmeras de 30 megapixels, então 30 no full frame ainda dá um pixel maior do que 24 no APS-C. Então ela tem vantagem de ISO, tem vantagem de retenção de luz. Fora ISO, ruído de imagem, não tem nada que uma full frame esteja oferecendo necessariamente a mais que uma APS-C. Se no seu trabalho ISO acima de 3200 não é uma constante, não é uma necessidade, não é o que você sempre usa, não faz diferença para você APS-C ou full frame. Para aqueles que usam com maior constância ISO acima de 3200, o full frame faz uma diferença. Então, profissionalmente, para estes fotógrafos que estão trabalhando acima de ISO 3200 com frequência, sim, o full frame faz diferença. Para todos os outros, não faz. Considerando esses aspectos, tá? É você que tem que responder se full frame faz diferença para você ou se você pode usar um equipamento menor e um pouco mais cômodo. Porque a questão que eu estou querendo chegar aqui é assim, geralmente o equipamento de férias, de passeio, de hobby, de saída fotográfica, tende a ser um equipamento que você quer ele menor, mais portátil, mais prático. E o equipamento profissional está tendendo a ser um equipamento maior, mais robusto. Aí você acaba naquela história, preciso ter duas câmeras então? Eu aqui tenho duas câmeras, uma 80D e uma 6D Mark II, mas elas são meio que do mesmo tamanho, então a 80D não é o que eu chamaria de uma câmera de férias. Uma M50 é uma câmera que eu chamo de câmera de férias. Então vocês têm que pensar, ter duas câmeras é uma vantagem? Mesmo para o trabalho porque você tem um backup, mas aí você tem uma câmera mais parruda, maior, uma full frame, por exemplo, para o seu trabalho, e uma APS-C ou micro 4/3 para ser sua câmera de férias hobby e que você deixa ela como backup de trabalho. E se você tem a fotografia como hobby e diversão,
Você não precisa provavelmente de uma full frame maior e mais sólida, a não ser que você goste demais de fotografia, usa demais, faz muito fotografia noturna como seu hobby, aí você precisa do ISO. Você faz astrofotografia como seu hobby, aí você precisa do ISO. Se for esse o caso, a full frame é mais o seu número. Eu diria que existe um ponto ideal aí, que são o quê? As DSLR APS-C, como é o caso do 80D, que é uma câmera com um tamanho suficiente para ser profissional, mas não gigantesca, então se você coloca uma lente pequena nela, ela vira uma câmera de férias. Porque vale dizer o seguinte, lente e flash contam mais no tamanho do equipamento do que o próprio corpo da câmera. Você pode pegar lá a A6500 da Sony, que é pequenininha, aí você coloca uma 70-200 2.8 na frente dela e um flash em cima, vai fazer pouca diferença entre ela e de repente uma 5D Mark IV com o mesmo conjunto de lente e flash, em termos de tamanho e peso. Você pode começar a pensar não tanto na câmera para férias e câmera para trabalho, mas numa câmera que tem um tamanho bom e uma ergonomia boa o suficiente para o seu trabalho e lentes diferentes para o seu trabalho e para o seu hobby. Assim você tem aquelas lentes de abertura 2.8, tipo 16-35 2.8, 24-70 2.8 para o trabalho e algo como uma lente fixa mais levinha para que você goste mais do comprimento focal para ser férias, ser hobby, ser saída fotográfica. Assim você consegue ter na mesma câmera uma maior portabilidade ou uma maior capacidade técnica conforme o que você precisa. Eu tô para fazer mudanças no meu equipamento para diminuir um pouco o tamanho de uma das câmeras para ela ser mais uma câmera de férias, né? A 80D é um pouco grandinha para isso, porque ela é mais uma câmera profissional. Mas ela com uma lente como aquela EFS 1018, que é pequenininha, que tem até o review aqui no canal, é uma tremenda de uma câmera para hobby, férias, para paisagem, esse tipo de coisa. Então comecem a pensar, né, esse problema que nós temos com o tamanho, começa a raciocinar mais tecnicamente isso em relação à sua fotografia. Você precisa ou não precisa de desempenho de ISO para saber se precisa ou não de um full frame? Você precisa ou não precisa de uma ergonomia mais distribuída de comandos, porque se você trabalha e precisa de agilidade, você precisa dessa ergonomia. Agora tem trabalhos que não precisam dessa agilidade, por exemplo a fotografia de produto em estúdio, ensaio newborn, as coisas são mais paradinhas, mais devagarzinhas. Então se a ergonomia da câmera não é super ágil, não te atrapalha, então você pode usar uma câmera pequena. Pensa que ergonomia você precisa em que ergonomia que você precisa para o seu trabalho, que tamanho de sensor você precisa do seu trabalho, para o seu trabalho, que tamanho de lente você precisa e como compor essa câmera. Porque se a gente parar para pensar, realmente levar uma DSLR full frame com lentes de abertura 2.8 nas férias cansa. E levar uma pequena mirrorless micro 4/3 ou APS-C com lentezinhas pequenas para o trabalho, a ergonomia fica complicada e tem gente que talvez não te leve a sério. Pensa nesses aspectos, o nosso problema com o tamanho. Eu acho que a maioria dos profissionais vai chegar à conclusão de ter duas câmeras, que isso é uma vantagem, e pensar em que vias financeiras você vai viabilizar isso. Para quem fotografa eventos é meio que uma obrigação ter duas câmeras, não é uma opção. Porque se dá problema na sua câmera, você tem que ter backup. Você vai parar de clicar o casamento de alguém e falar, olha, não vai ter foto do beijo, do fim, nem da festa porque a câmera pifou. Você não tem o direito de fazer isso. Você foi contratado para fotografar o evento inteiro. Fotógrafo de evento, fotógrafa de evento, fotógrafo de evento, fotógrafa de evento. Não tem a desculpa para não ter duas câmeras. Tem que viabilizar isso financeiramente de algum jeito. Outras áreas talvez possam viver com um equipamento só e aí você busca aquele que atende a essas demandas variadas. Beleza, pessoal? Isso é um assunto que eu queria trazer para vocês, que já teve comentário aqui no canal de gente que falou, poxa, eu comprei uma câmera assim, aí o cliente não levou a sério. Ou outro, putz, eu queria ir numa viagem de férias, mas carregar esse trambolho tá difícil. O que você recomenda? Trazer um pouco desse pensamento para vocês. Belezinha? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Dá aquela chegada nos sites das empresas apoiadoras, PortSAR, que tem cupom de desconto, AV11 2018, para quem for comprar pela primeira vez no site da PortSAR. Também a Sigma e a Canon do Brasil.
A gente se vê por aí. Dá aquela chegada no meu site e no meu Instagram. Até mais, pessoal.